A gente vai falar um pouquinho sobre as urgências psiquiátricas. Então, para começar, o que seria as urgências psiquiátricas? De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, é uma perturbação aguda no pensamento, no humor, no comportamento ou na relação social, que requer uma intervenção imediata. O médico da emergência deverá avaliar sempre, clinicamente, o paciente antes do diagnóstico do transtorno psiquiátrico definitivo, porque vários estudos demonstram uma alta taxa de doenças clínicas coexistentes. Então, muitas vezes, as alterações psiquiátricas elas são decorrentes a uma reagudização ou um quadro clínico pré-existente ou um quadro de delírio. Os pacientes em quadros de emergência psiquiátricas, eles não estão apenas nos hospitais psiquiátricos, eles estão também nos hospitais gerais, né? Serviços de emergências psiquiátricas são uma estrutura que visa proporcionar e avaliar as crises relacionadas aos quadros e os manejos nessas unidades. Em dados dos Estados Unidos, 5,4% de todas as consultas em emergência são por conta de emergências psiquiátricas. Na Alemanha, esses dados variam entre 10% e 12%. Aqui no Brasil, a gente não tem muito bem definido quanto que seria, porque a gente não tem um serviço de estatística muito bom. E muitas vezes os hospitais psiquiátricos são hospitais separados do pronto-socorro, ainda é um pronto-socorro separado do pronto-socorro geral. Muitas vezes o que faz aumentar cada vez mais os serviços, a procura pelos pacientes psiquiátricos, pelos pronto-socorros psiquiátricos, é a precariedade da rede, a falta de medicamentos, o uso de drogas tem aumentado muito também os quadros de agitação psicomotora e de urgências psiquiátricas. Então, os tipos de serviços de urgência seria uma unidade de observação prolongada, que é uma observação até 24 horas, né? Uma observação clínica em ambiente hospitalar, visando evitar uma internação desnecessária. Um tratamento por pelo menos 24 horas, até 24 horas. Que pode se tornar uma internação breve, um período de 24 horas até 72 horas. Aí a gente já teria o objetivo da introdução medicamentosa, de diminuir a intoxicação ou de tratar a abstinência, tratar quadros de delírio, principalmente delirium tremens, muitas vezes se encaixa aí. Às vezes a gente não consegue estabilizar esses quadros em até 72 horas e é necessário encaminhar para um serviço de uma internação psiquiátrica. Aí já é um serviço diferente, onde o paciente vai ter mais espaço, onde vai necessitar de um outro tipo de abordagem, e o objetivo seria a estabilização do quadro. E faz parte da emergência psiquiátrica também a interconsulta psiquiátrica nos hospitais gerais. A avaliação no pronto-socorro geral mediante uma solicitação médica. Então, muitas vezes o paciente ele está internado por conta de um problema clínico e toma medicação psiquiátrica. Então, chama-se a avaliação da interconsulta psiquiátrica. O objetivo da nossa aula é principalmente falar sobre a psicofarmacologia, mas não dá muito para separar só a psicofarmacologia de todo o ambiente aí do trabalho, de um pronto-socorro. Então, eu vou falar um pouquinho também de como deveria ser o local de atendimento principal. Deve ter privacidade e evitar uma exposição física e moral. Mas deve ter, acima de tudo, também segurança. Não pode ter acesso a objetos cortantes, pesados, que podem ser usados para agressão. Tem que manter a porta do consultório aberta e a gente pode permanecer próximo a ela. Tem que ter uma rota de fuga. Às vezes a gente vê em hospitais que o médico fica atrás da mesa, acuado contra a parede. Isso é muito ruim, porque apesar de ser raro, 80% das pessoas que trabalham com emergência psiquiátrica já sofreram algum tipo de agressão. É raro porque a gente atende muito, né? Mas como a gente é raro porque não acontece tão frequentemente, mas como a gente atende muitos pacientes, uma hora pode acontecer e vai acontecer com a gente, né? Então tem que ter a rota de fuga, sim, e entrada para outros funcionários, né? Uma campainha de emergência e o acesso rápido para materiais de contenção. Esse é o local de atendimento ideal aí.
Bom, como que seriam aí os primeiros passos de uma emergência psiquiátrica? Então, o nosso primeiro objetivo vai ser tentar entender o que está acontecendo. Muitas vezes o paciente chega para a gente trazido sem familiar, trazido pela polícia, trazido pelo SAMU, encontrado na rua. A gente tem que ter uma ideia do que aconteceu com aquele paciente. Então, tentar retirar o máximo de história possível. E quando eu digo tentar retirar, é tentar mesmo, porque muitas vezes eles não estão falando nada com nada, não estão tendo aí um discurso agregado, né? A Carla, que está assistindo aqui, trabalha comigo lá no pronto-socorro do Mandaki, e diariamente a gente vive isso, esse trabalho de detetive, de tentar entender o que aconteceu. Será que usou droga? Será que esse paciente estava tomando alguma medicação? Será que ele está intoxicado por alguma medicação? Né? Então a gente tem que tentar ver, olhar nos papéis dos bolsos dos pacientes, muitas vezes, o que está acontecendo aí. Muitas vezes o psiquiatra conta apenas com um breve relato da equipe e o comportamento do paciente, um exame físico. Né? Se o paciente estiver confuso e a gente não conseguir tirar nenhuma história e não tiver um estigma diagnóstico, né, não tiver com algo que indica que ele tem alguma doença psiquiátrica, a gente deve proceder à avaliação clínica, sem um tratamento específico, até que a gente possa descartar esses problemas clínicos graves. Muitas vezes isso não é possível devido a um quadro de agitação, mas a gente tem que fazer uma investigação clínica. Tem que lembrar que 50% dos casos que estão num quadro de uma emergência psiquiátrica pode ter alguma alteração clínica aí presente. O objetivo do atendimento tem que ser a estabilização do quadro, né? A gente tem que estabelecer um sintoma, um alvo, que a gente vai controlar e estabilizar. Então, é a psicose, é a agitação psicomotora, é a agressividade, o que a gente vai estabelecer. E, com isso, a gente tentar fazer pelo menos uma hipótese diagnóstica. Será que a gente está diante de um quadro de uma intoxicação aguda? Será que a gente está diante de um quadro de delírio? Será que a gente está diante de um quadro de uma abstinência alcoólica? Ou é um sintoma psicótico ou um sintoma de humor? Uma síndrome de humor. Então, a gente fazer pelo menos essa hipótese diagnóstica mais grosseira para poder a gente ter uma ideia do que está causando aquela emergência no paciente. Exclusão de causa orgânica através da história, exame físico e psíquico do paciente. Então, observar sintomas como a flutuação no nível de consciência, atenção, senso-percepção, orientação e memória, para a gente principalmente descartar que seja um quadro de delírio, um quadro infeccioso. E também faz parte dos nossos objetivos no atendimento de urgência dar o encaminhamento para esse paciente. Ele vai precisar ficar em observação, ele vai precisar de uma internação psiquiátrica, de uma internação domiciliar do hospital dia, CAPS, ambulatório, como que vai ser. Existem algumas medidas para a gente poder aproximar o paciente com a gente. Perguntas de como posso ajudá-lo, o que te traz aqui, normalmente são úteis para esses pacientes que buscam atendimento. Muitas vezes a gente recebe algumas respostas um tanto quanto mal educadas e sugestões para a gente ir para lugares um tanto quanto inusitados, porque muitos pacientes eles estão na emergência contra a vontade deles, né? Eles podem reagir a essas perguntas de uma forma negativa, comprometendo o vínculo. Normalmente, muitos deles, principalmente quem está passando por um quadro de psicose, ele está com raiva, querendo ir embora e acreditando que a presença na emergência é um erro. A gente tem que conseguir, nesse momento, identificar e motivar o paciente a falar aquilo. Mostrar para ele que a gente está ali para ajudar ele e que, se não tiver nada, realmente a gente vai liberar ele, né? Mas que a gente está ali para ajudar. É um erro da tua família? Por quê? Por que a tua família está fazendo isso com você? E aí, isso normalmente a gente consegue retirar um pouquinho de história. Esclarecer sempre o objetivo da avaliação. Olha, a gente está aqui, a polícia, ou o SAMU, ou a família te trouxe aqui para uma avaliação. Então, a melhor forma é a gente vai ter que fazer essa avaliação. Quanto mais você colaborar com a gente, mais rápido a gente vai conseguir fazer isso. Isso diminui a ansiedade do paciente e consequentes agitações.
É muito comum, às vezes, o paciente chegar já assustado e a gente, em alguns locais, já chegar e ir para cima dele, já querendo conter, e o paciente vai se sentir mais acuado. Isso vai fazer com que ele fique mais agitado e mais agressivo, né? Então, eu acho que essas medidas... Por isso que eu fiz questão de falar num simpósio de psicofarmacologia, e eu estou falando sobre essas medidas também, porque eu acho que é tão importante quanto o remédio que a gente vai escolher. São as medidas não farmacológicas para a gente atenuar aí uma possível agressividade. Conhecer o contexto dos pacientes. Os pacientes muitas vezes estão preocupados com o que lhe trouxeram lá para o hospital, né? Então, uma avaliação desses estretores psicossociais e mostrar interesse, tentar se aproximar do paciente. E não se identificar com os sentimentos do paciente. É muito comum, como eu disse, os pacientes estão irritados, assustados e muitas vezes transferem esses sintomas para a gente. Se a gente entrar na mesma onda do paciente e reagir com raiva, reagir com agressividade, o vínculo foi para o espaço e é aí que a gente não vai conseguir realmente trabalhar. É necessário estar atento para esses sentimentos para não agir em resposta a eles, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as condições médicas associadas aos sintomas psiquiátricos. Então, o que é muito comum, um quadro de delírio, ir para o pronto-socorro psiquiátrico. Um quadro de delírio, também chamado como síndrome orgânica ou estado confusional, o paciente apresenta um início abrupto, com uma alteração do nível de consciência, uma alteração da cognição, né? E muitas vezes os familiares, quem está presente, acha que o paciente ficou doido de uma hora para outra e leva ele para o pronto-socorro psiquiátrico, né? Isso se dá por conta, muitas vezes, de um quadro infeccioso ou de um quadro clínico que está presente. Se a gente medicar esse paciente sem ter esse diagnóstico, muitas vezes a gente vai estar piorando esse quadro clínico do paciente. Então a gente tem que ficar atento a alguns pontos-chave, como o tempo, se existe não o nível de flutuação de consciência, se tem uma piora do quadro ao entardecer, né? Se existe esse déficit de memória e há quanto tempo existe? Foi algo que foi decaindo, como num quadro demencial, já há anos, ou é algo de 2, 3 dias para cá? As principais causas desses quadros de delírio é infecção, anormalidades metabólicas, intoxicação medicamentosa ou outros transtornos do sistema nervoso central. Distúrbios da consciência com diminuição da capacidade de focar, manter ou trocar o foco da atenção é bastante característico de delírio 1. Prejuízo cognitivo, déficit de memória e desorientação, início agudo e flutuante ao longo do dia, um declínio súbito e significativo de um nível de funcionamento anterior. Delírio é bastante frequente, prevalência de 10 a 30% dos pacientes que estão hospitalizados por qualquer condição clínica, 40% dos pacientes idosos e 51% em pós-operatório, sendo frequente em 80% dos pacientes com doença terminal. Então, é uma situação bastante frequente que a gente tem que estar bastante atento e descartar o quadro clínico antes de começar a medicar. O tratamento, na verdade, seria doses baixas de antipsicótico, sendo o principal, o mais frequentemente usado, o haloperidol. Quetiapina e clozapina são descritos na literatura com o uso, principalmente a quetiapina, já bastante utilizada para pacientes que têm associado um quadro de parkinsonismo. Benzodiazepínicos normalmente pioram bastante os sintomas de delírio 1. Então, eles não são eficazes e podem piorar o quadro. São reservados apenas para o quadro de delirium tremens, que seria a abstinência alcoólica, né? Um quadro de delírio secundário à abstinência alcoólica. E aí a gente daria preferência para o lorazepam, por ter uma meia-vida curta e por não possuir metabólitos ativos.
Bom, agora chegando propriamente nos quadros mais principais das emergências psiquiátricas, que seria agressão, agitação e violência. Só uma definição: agressão é sempre um ato intencional que causa dano físico ou mental em outra pessoa ou objeto, né? Violência é um ato agressivo que causa um dano físico em outros, podendo estar associado tanto à agressão verbal como física, e pode ser definido como uma força física, abuso, forma de anulação ou constrangimento exercido sobre uma pessoa para obrigá-lo a deixar de fazer algo. E agitação psicomotora é o mais frequente na emergência psiquiátrica, é uma atividade motora e cognitiva excessiva, em grande parte improdutiva e decorrente de tensões externas, de tensões internas. Não necessariamente está voltado para alguma pessoa. Ansiedade grave associada a uma inquietação psicomotora. Cerca de 80% dos serviços de emergência dos hospitais de ensino relataram ataques de pacientes a membros da equipe. A violência constitui quase sempre uma tentativa de manter o controle por se sentir assustado, impotente ou perseguido. É fundamental apoio pela escuta, conversa e estabelecimento de limites. Em caso de risco evidente de se ferir ou de ferir alguém, deve ser realizada a contenção física e química. A avaliação de um paciente violento sempre é difícil, devido à falta de história médica e principalmente à falta de cooperação dos pacientes, muitas vezes, inclusive, a falta de familiares também. Atitudes devem ser rápidas e efetivas e ter como prioridade estabelecer os sintomas dos pacientes que são causados ou exacerbados por uma condição médica. Avaliar e tratar alguma situação que necessite de uma intervenção rápida e determinar se o paciente está intoxicado ou não. A abordagem inicial seria a gente ter um vínculo terapêutico, identificar os fatores de melhora e de piora do comportamento do paciente, intervir junto à equipe e familiares, sempre usando um tom de voz baixa e ficar atento aos comportamentos verbais e não verbais da equipe e dos familiares diante de comportamentos do paciente. Nosso objetivo é agir o mais rápido possível para que a gente tenha resultado mais rápido, mais curto prazo possível. O objetivo é sempre acabar com a violência e encontrar o caminho mais rápido para manter essa agitação sob controle. Deve ser focado na segurança de todos da equipe, familiares e o paciente. A intervenção vai ser sempre a menos invasiva possível, mas contanto que ela seja eficaz. Aí a gente vai estudar a melhor forma. Oferecer uma medicação via oral, se o paciente aceitar, pode ser um começo, mas tem que ver se isso vai ser o suficiente, né? Às vezes, a gente precisa ter a contenção mecânica, que é muito, muito utilizado diariamente no pronto-socorro. A gente utiliza, é necessário conter pacientes. E apesar de ser muito utilizado, tem pouco estudo na literatura ainda sobre as contenções. A contenção ela sempre tem que ser treinada por todos da equipe, porque a contenção inadequada pode levar a traumas, tanto físicos como clínicos, como psicológicos e até morte do paciente. Quando existiam os hospitais maiores, como Charcot e etc., era frequente a gente ouvir de pacientes que foram contidos e acabaram morrendo por ficar desidratados, porque era uma quantidade enorme de paciente para pouco da equipe. Isso hoje em dia é inadmissível, isso não pode acontecer. O número de integrantes da equipe ideal é de 5 pessoas. 1 para cada membro do paciente e 1 que vai cuidar da cabeça e que vai coordenar toda a equipe que vai estar explicando para o paciente tudo o que está acontecendo. E essa pessoa que fica responsável pela cabeça do paciente é ele que vai explicar: nós vamos te conter agora porque você está agitado, e vai ser falado isso para o paciente. As faixas devem ser utilizadas, devem ser faixas adequadas para que não haja garroteamento dos vasos sanguíneos, dos plexos nervosos, né? E deve ser orientado o paciente tudo o que está ocorrendo, monitorizar via aérea, sinal vital,
comportamento, e a contenção ela tem que durar o tempo necessário para o paciente se acalmar. O tempo necessário para a gente poder medicar o paciente e ele se acalmar, né? A gente tem que evitar sempre o máximo essas contenções prolongadas. E aí as medicações psicotrópicas para agitação. Quando as pessoas apresentam alucinações e delírios, elas podem se tornar agitadas, assustadas e agressivas e não respondem muito rapidamente ao reasseguramento da ajuda de outras pessoas. Nessas situações, as medicações são fundamentais para ajudar o paciente a ficar mais tranquilo ou simplesmente dormir. Primeiro devemos tentar um tratamento via oral, mas quando esse não é possível ou ineficaz, o uso da medicação intramuscular deve ser considerado. A escolha da medicação deve ser realizada, quando possível, pela patologia psiquiátrica. Por isso, da gente fazer, pelo menos, ter uma ideia de qual, pelo menos, a síndrome que está levando à agitação daquele paciente. A contenção química reduz o tempo da agitação psicomotora, do isolamento e da contenção física. Deve ser tentado o primeiro medicamento via oral, mas muitas vezes não é possível. Benzodiazepínicos e antipsicóticos endovenosos não devem ser normalmente utilizados. Por uma questão de acesso mesmo e por uma questão de risco de depressão respiratória. Deve ser evitado o uso de medicações da mesma classe química. Então, às vezes, misturar 2, 3 tipos de antipsicóticos, isso, na verdade, a gente está diminuindo a eficácia e está aumentando o risco de efeitos colaterais. Estudos buscam essa droga eficaz, a droga mais eficaz e segura possível para esse quadro de agitação. William Dublin, da Universidade de Temple, usou o termo tranquilização rápida para o uso da associação de um antipsicótico com um benzodiazepínico, repetindo-se a cada meia hora até a tranquilidade dos sintomas. Na verdade, é o haloperidol com lorazepam, que lá fora existe na formulação injetável. Aqui, infelizmente, só via oral. Existia uma prática frequente antigamente, que era a neuroleptização rápida, que isso seria dar altas doses de Aldol e EV para o paciente, para ele ter sintomas de impregnação mesmo, pois acreditava-se que os sintomas de impregnação eram responsáveis pela melhora do quadro psiquiátrico, né? Isso não tem nada a ver com a tranquilização rápida, né? Então, só tomar cuidado com isso. Via de administração, via oral, menos invasiva, intramuscular, maior absorção e maior biodisponibilidade. Então, por isso que nós muitas vezes damos preferência à via oral, à via intramuscular. Eu fiz um levantamento de alguns estudos, que eu não vou citar um por um aqui, sobre a melhor forma da gente ter aí essa tranquilização rápida. Então, o primeiro estudo que eu vou falar, ele fazia uma diferenciação em um haloperidol isolado versus haloperidol e iprometazina versus olanzapina intramuscular. Resultado desses estudos, que o haloperidol usado isoladamente apresenta risco de gerar efeitos evitáveis, síndrome extrapiramidal. Esse estudo foi conduzido no Rio de Janeiro, ele não chegou ao término porque o Comitê de Ética do Rio de Janeiro impediu de dar continuidade após duas semanas do estudo, porque foi logo visto que os pacientes estavam tendo efeitos extrapiramidais e o outro grupo não estava tendo e não tinha por que continuar com isso. Haloperidol e prometazina apresentam evidência para apoiar sua eficácia rápida e segura, sem efeitos colaterais clinicamente importantes. E a olanzapina foi muito valiosa quando comparado com prometazina mais haloperidol, mas a duração foi mais curta, sendo necessário reinjeção frequente. Então, muitas vezes era preciso repetir a dose da olanzapina, enquanto do haloperidol mais prometazina,
uma única aplicação já era o suficiente para provocar a tranquilização do paciente. A olanzapina, sem dúvida alguma, provocou menos transtornos de movimento do que o haloperidol. Outro estudo que comparou haloperidol versus prometazina com haloperidol e lorazepam na Índia ou haloperidol e midazolam no Rio de Janeiro. Haloperidol e prometazina é uma combinação bastante usual aqui no Brasil, a gente usa bastante, e na Índia. No resto do mundo não é muito usual. No resto do mundo eles usam mais o antipsicótico junto com um benzodiazepínico. Esses resultados foram muito heterogêneos para ser combinados, né? Mas o midazolam aparenta agir mais rapidamente do que o lorazepam. Efeitos adversos foram rápidos, mas nos dois braços do estudo, uma pessoa do grupo que tinha ou lorazepam ou midazolam teve dificuldades respiratórias e houve a necessidade de reverter com flumazenil para reverter o quadro. Eram estudos com mais ou menos 150 participantes no Brasil, 150 participantes na Índia, e um no Brasil e um na Índia teve depressão respiratória com o uso de haloperidol mais benzodiazepínico. O incidente induzido pelo lorazepam foi menos grave. Uma pessoa com história de asma brônquica reclamou de dificuldades respiratórias. E no grupo haloperidol e prometazina, uma pessoa com epilepsia teve convulsão no Rio de Janeiro. Um número reduzido de pessoas necessitou de uma tranquilização farmacológica adicional. Só 2 ou 4% teve a necessidade de uma reinjeção. Sem diferença entre os grupos, e a utilização de contenção física diferiu bastante aí no Brasil para a Índia, 24% foi contido fisicamente, enquanto na Índia só 11% foi contido fisicamente, mas isso muito provavelmente é uma questão aí, cultural e da sociedade em si. Esse outro estudo avaliou haloperidol e prometazina versus haloperidol e midazolam versus olanzapina versus ziprasidona. Olanzapina revelou-se tão efetiva quanto a combinação haloperidol e prometazina para a tranquilização rápida dos pacientes, mas diferenças importantes foram observadas na necessidade de cuidados adicionais, sejam intervenções farmacológicas ou de atenção médica. Por outro lado, mais pessoas são sedadas com o uso da combinação haloperidol e prometazina. Efeitos adversos graves não tiveram presentes em nenhuma das intervenções. A ziprasidona injetável, Geodon injetável, mostrou-se eficaz para o controle de comportamento agressivo, porém a grande desvantagem dele é o custo. E a combinação haloperidol e midazolam, apesar de se mostrar eficaz, mostrou os piores resultados. Então todas as combinações foram eficazes, mas o aldol e midazolam a menos eficaz. Conclusão. Todas as intervenções avaliadas nessas revisões são efetivas para agitação psicomotora secundária à doença mental. Benzodiazepínicos, eles, apesar de ser um efeito raro, aí de aproximadamente 1%, eles podem causar depressão respiratória. Flumazenil nem sempre está presente nos hospitais e nem sempre é possível reverter com flumazenil. Então, eu acho que deve ser avaliado o uso dos benzodiazepínicos injetáveis. Benzodiazepínico mais olanzapina e IM deve ser evitado pelo grande risco de depressão respiratória. Tem 2 estudos de Wilson em 2012 mostrando que quando se junta a olanzapina com midazolam, o risco de depressão respiratória aumenta significativamente. Então, a recomendação é evitar a todo custo essa combinação. Qualquer pessoa que receba haloperidol corre risco de sofrer uma convulsão. A adição de prometazina diminui o risco de distonia aguda. O uso isolado do haloperidol parece ser difícil de ser justificado pelo risco de períodos de agressividade mais prolongados e efeitos adversos.
Olanzapina parece uma opção viável e ela se compara bem ao tratamento mais antigo e mais barato, que é a haloperidol e prometazina, em termos de tranquilização rápida. Mas a duração de sua ação parece ser mais curta, o que faz com que haja necessidade de mais reinjeções. Mais estudos são necessários para essa área. Outros antipsicóticos que teriam aí seriam a risperidona, mas aí só disponível aqui no Brasil na formulação via oral e de depósito, resultados superiores ao haloperidol, mas na fase aguda pouco eficaz. E a quetiapina, maior tempo para atingir a tranquilização, não existe formulação IM e a gente dependeria da colaboração do paciente, mas com um menor risco de uma síndrome extrapiramidal. O risco da ziprasidona seria o aumento no intervalo QT e o alto custo, né? Benzodiazepínicos, a absorção errática deles na utilização intramuscular do diazepam. Então, o diazepam nunca deve ser feito intramuscular, ou via oral ou EV podendo levar à depressão respiratória. Lorazepam, infelizmente, no Brasil só tem via oral. E o midazolam, ele é rápido no controle da agitação psicomotora, tão eficaz quanto o aldol e prometazina, mas deve ser realizado em locais onde haja a possibilidade de reverter uma possível depressão respiratória. Então, depois da gente avaliar tudo isso aí, a gente pensa qual seria a medicação ideal, qual que seria a combinação ideal, que ela deve ser fácil de administrar, rápida efeito e cessação de risco, promover segurança ao paciente e à equipe, menor risco das interações de efeito colateral e manter eficácia após um efeito do quadro agudo. E quando a gente vai olhar todos esses critérios, a gente chega à conclusão que ela ainda não existe, né? A gente ainda tem bastante problemas, cada caso deve ser avaliado de uma forma, né? Mas haloperidol com prometazina ainda é uma combinação tão boa para a gente quanto o arroz com feijão, né? Muito obrigado, gente.